Opa, tudo bom? Meu nome é Rodrigo e a partir de hoje eu vou começar uma série de videoaulas de programação em C, porque eu percebi no meu semestre passado que teve uma galera que teve dificuldade, não só na linguagem em C, como também na programação em si. Teve muita gente que não entendeu qual é a função da programação. E meu objetivo vai ser tornar a matéria simples e fazer com que vocês obtenham aprovação sem problemas. Eu vou começar com um conceito básico aqui de programação. A programação de computadores nada mais é do que a interação do humano com uma máquina, para que a gente possa orientar o computador para executar uma tarefa demorada, ou uma tarefa complexa, ou uma tarefa repetitiva, ou para que a gente possa automatizar um procedimento pessoal mesmo, por exemplo, controlar nossas finanças, etc. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês o conceito de algoritmo, que é uma parte da matéria para a gente entender melhor as futuras linguagens. Um algoritmo nada mais é do que um passo a passo para executar alguma tarefa. Um exemplo bem bobo. Qual seria o algoritmo para beber água se você estiver na sua cama? O primeiro passo seria levantar da cama, o segundo passo, ir até a geladeira. Terceiro passo, abrir a geladeira, beber a água, fechar a geladeira. Quarto passo, voltar para a cama. Bem simples, né? Para a gente parece bem simples, mas para o computador isso pode parecer difícil. Porque o computador não entende como você faz para chegar na geladeira ou como você faz para abrir a geladeira. Você precisa refinar esses passos. Você precisa escrever de forma que fique claro para você e para o computador. Ou seja, eu vou dar um exemplo de refinamento nesse algoritmo aqui. A gente poderia inserir um passo aqui, após ele levantar da cama, que seria dar 8 passos para a frente. Ou então virar 90 graus à direita. Assim você estaria orientando o computador do início ao fim. Ele não ficaria em nenhum momento sem informação. Então, o algoritmo precisa ter início e fim. Início, levantar da cama, o fim, voltar para a cama. Ele não pode ser ambíguo. Para a gente pode até não parecer ambíguo, mas para o computador às vezes parece. Por isso a necessidade desse refinamento no algoritmo. Ele deve seguir uma sequência, claro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto passo. E ele pode conter uma entrada ou não. O que seria essa entrada? É uma informação que entra no problema que vai me gerar uma saída. Por exemplo, eu posso inserir aqui a seguinte entrada: se a garrafa d'água estiver pela metade, completar com água. Ou seja, eu dei uma entrada dizendo que se a garrafa estiver pela metade, o programa vai completar com água. Essa seria a saída, programa completando a garrafa com água. Eu não sei se ficou muito claro, mas nesse exemplo aqui vai ficar bem fácil de entender esse conceito de entrada e de saída. Basicamente, então, se eu tiver um algoritmo converter em uma linguagem de programação, eu tenho um programa. Eu vou apresentar para vocês um passo a passo para a construção de um algoritmo. O primeiro passo seria identificar e compreender o problema. Eu deixei escrito aqui para vocês irem acompanhando. Segundo passo, identificar os dados de entrada, que seria o foco do problema. Terceiro passo, identificar os dados de saída, a solução do problema. E o quarto passo, a construção e o teste do algoritmo. Esses 4 passos aqui, esses dois estão divididos em 2, porque eu vou comentar quando eu estiver fazendo. Esses 4 passos são os principais para a estruturação do algoritmo. Mas a gente precisa lembrar de alguns procedimentos também, que é determinar o que é preciso para transformar os dados de entrada em saída, observar as regras e limitações do problema e eliminar a ambiguidade. Então, agora eu vou dar um exemplo para ficar claro. Se eu tiver o seguinte problema: calcular a área de um quadrado. O que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar o problema. Nesse caso é bem simples. A gente consegue identificar o problema lendo. O problema é calcular a área de um quadrado. Compreender o problema. Para a gente compreender o problema, a gente tem que pensar no problema. Ou seja, para a gente calcular a área de um quadrado, a gente precisa de um lado de um quadrado. A gente precisa identificar os dados de entrada, que é o foco do problema. Ou seja, o que vai entrar no programa que vai me gerar um dado de saída com a solução do problema. Se eu quero calcular a área de um quadrado, a gente pensa aqui: se eu der como entrada um lado do quadrado,
A saída vai ser lado ao quadrado, porque isso vai me gerar a área do quadrado. Então, o dado de entrada é ao lado e o dado de saída é a área. E agora a gente constrói esse algoritmo. O primeiro passo, descobrir a medida do lado. Vamos dar um exemplo. 5 elevar a medida ao quadrado. 5 elevado ao quadrado. E apresentar o resultado. 25. Isso aqui está bem claro. Como a gente pode observar, esse algoritmo aqui não possui nenhuma ambiguidade. O dado de entrada se transformou no dado de saída. E como o problema inicial não tinha limitações ou regras, o algoritmo está completo e foi satisfeito. E eu vou apresentar para vocês aqui um programa que eu vou falar na próxima aula sobre pseudocódigo, mas eu vou apresentar para vocês só para vocês terem uma ideia de pegar um algoritmo, transformar numa linguagem de programação e isso faz com que vire um programa. Ou seja, eu peguei esse algoritmo, transformei na linguagem de programação de pseudocódigo, que a gente usa esse programa aqui que é o Visual G, que eu vou falar dele na próxima videoaula, e transformei isso num problema. Ou seja, se a gente der a entrada 5 de um lado, ele vai me dar a saída, que é a área. Exatamente o que está descrito aqui nesse algoritmo. Bem simples, né? Então acho que já deu para abstrair bastante informação nesse vídeo. Eu vou finalizar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí embaixo, que eu tiro essas dúvidas para vocês. Porque pode ser qualquer dúvida, pode ser qualquer coisa boba que eu ajudo vocês. O objetivo da videoaula é exatamente esse, é fazer vocês entenderem, facilitar a matéria. E no próximo vídeo, como eu disse, eu vou falar sobre o pseudocódigo, vou apresentar o Visual G para vocês. Vou falar sobre a estrutura, as variáveis e etc. E muito obrigado por ter assistido, divulga aí para seus amigos que estão fazendo programação. Se você não praticar, você vai ficando para trás. E é isso. Abraços.